Olá pessoal, tudo beleza? Aqui um pequeno vídeo, para falar da ceia de Corinto, o que estava acontecendo em meio àquela comunidade, por que o apóstolo manda uma carta àquela comunidade, porque ele se dirige àquela localidade para falar do que estava ali acontecendo, para trazer indignação contra aquela comunidade a partir do escrito. E quando nós estamos dentro da chamada igreja, e quando eles vão ceiar, a Santa Ceia do Senhor, como eles chamam, eles usam a passagem de 1 Coríntios capítulo 11. E eles começam a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, quando se oculta o contexto, a gente acaba acreditando na narrativa das pessoas que ali estão e querem que a gente acredite. Mas essa ceia de Corinto era referente àquilo que tem que ser feito nas igrejas evangélicas, ou fazia parte de um contexto cultural daquela comunidade, uma festa chamada a festa do ágape, ou ágape para alguns. Então eu vou ler a partir do contexto, que começa no verso 17, e fazer uma pequena interpretação, usando aqui um pouco da hermenêutica e também da exegese. Então vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo está condenando uma prática que estava acontecendo em meio àquela comunidade, onde eles estavam se ajuntando, mas aquilo que era para ser bom e harmonioso entre eles não estava acontecendo. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes eu creio. Paulo está sabendo por alguém que foi até ele, que em meio àquela comunidade está acontecendo algumas divisões. Algumas pessoas em meio à comunidade não estão agindo da forma que deveriam agir. E até mesmo importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A palavra heresia no grego é aireses, que significa partidos, grupos, que estão divididos. Então tem uns grupos que não estão cumprindo com aquilo que deveria ser cumprido. E aquele grupo que está cumprindo é o grupo que está denunciando a Paulo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo que tem pessoas ali que estão criando partidos, estão criando seus grupinhos, e eles estão naquele prezado momento, naquela festa, e não estão ceando, não estão jantando da forma como foi o jantar lá de Jesus na Páscoa. A palavra deipno, que foi traduzido para ceia, é a última refeição do dia. Era um banquete comemorativo no final do dia, ou seja, no começo da noite. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eles levavam alimentos, eles levavam muito vinho. E eles antecipavam, ou seja, eles estavam comendo primeiro. Eles estavam comendo antes de outras pessoas. E neste momento de comer antes dessas outras pessoas, eles acabavam bebendo tanto também que ficavam embriagados. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Essa festa chamada festa do ágape era que as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, poder financeiro, elas levavam muita comida e muita bebida justamente para dividir com as pessoas que nada tinham.
com os mais pobres, os miseráveis, que estavam passando por necessidade. Mas eles não estão fazendo isso, eles não estão esperando essas pessoas chegarem. Muito pelo contrário, eles comiam e bebiam a ponto de ficarem embriagados. E as pessoas que chegavam, que vinham com a esperança de que eles iam dividir com eles, ficavam com fome, ficavam à mercê da desgraça, por conta eles não conseguiram dividir, não conseguiram fazer daqueles felizes pela divisão do alimento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor aquilo que também ele entregou a eles, ou seja, eu recebi do Senhor que na noite que ele foi traído, o que foi que ele fez? Ele dividiu o alimento dele, ele dividiu o vinho dele, e vocês não fizeram isso. Por que é tão difícil imitá-lo? Vocês deveriam se encontrar aqui para imitar Jesus, para fazer aquilo que Jesus fez. E Paulo não estava com Jesus naquela noite, mas Paulo disse que recebeu do Senhor. Na verdade, Paulo recebeu de Lucas, porque o Evangelho de Lucas também fala da Páscoa judaica em que Jesus celebrou com os seus discípulos. E Lucas andou com Paulo, né? E Jesus pega do pão dele, pega do cálice dele e divide com todos os seus discípulos e deixa uma ordem aos seus discípulos. Toda vez que vocês se encontrarem, toda vez que vocês forem ceiar a Páscoa, todos os anos, dividem entre vocês o alimento e a bebida, e assim vocês estarão fazendo memória de mim, até que eu venha uma outra vez. Semelhantemente também, depois de ter ceiado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciei a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que todas as vezes que você comer desse pão e beber desse vinho indignamente, né, você será culpado do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Era justamente o que eles estavam fazendo. Eles não estavam dividindo o alimento como Jesus fez. Eles não estavam dividindo o vinho como Jesus fez. Então, comer indignamente não tem nada a ver com o que eles pregam na igreja. Ai, o irmão brigou com a irmã, não pode ceiar. O irmão não é batizado, não pode ceiar. O irmão cometeu uma besteira lá fora da igreja, ele não pode ceiar. Comer indignamente é quando você não divide com os necessitados. É quando você não divide com aqueles que nada têm. E todas as vezes que essas igrejas inventam essas tal santas ceias nas suas igrejas, elas estão comendo indignamente. Por quê? Porque existem pessoas que estão em necessidade. Existem pessoas que nada têm para comer. E o mais correto era eles fazerem um banquete, como está aí na festa do Ágape, e trazer essas pessoas que nada têm, trazer os miseráveis, trazer os moradores de rua, trazer aquelas pessoas que estão à mercê da desgraça e da fome. Isso sim seria a verdadeira ceia, porque na noite em que Jesus foi traído, o que foi que ele fez? Ele dividiu o que ele tinha. Ele deu daquilo que era dele, mesmo tendo alimento para todos. Porque o que examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, não dividir,
não agregar, não incluir, não doar-se. Isso sim é não distinguir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, as pessoas iam na necessidade de comer e beber com aquelas pessoas. Eles estavam passando fome, eles estavam passando necessidades. E andando ali, sei lá quantos quilômetros para chegar até onde era aquela festa, e chegando ali e não tinha mais nada para comer, eles tinham que regressar de volta, com fome, frustrado psicologicamente, porque os que ali estavam não dividiram. A fome faz com que a pessoa adoeça, e a doença mata a pessoa. A fome no mundo é uma das principais causas que matam mais pessoas. Muitas pessoas, milhões de pessoas morrem por conta da fome no nosso mundo, no nosso planeta. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Ou seja, não estavam fazendo isso. Enquanto alguns tinham a esperança de saciar a sua fome, os outros já tinham comido e bebido regaladamente ao ponto de se embriagar. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 11, que é lido nas igrejas, para trazer o secretismo e o simbolismo de estar orando pelo pedacinho de pão, de estar orando por um pouco de suco de uva, não é nada mais, nada menos do que a transubstanciação que é feita até hoje na Igreja Católica, aonde o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. O secretismo é o mesmo, a falta de amor que havia na Igreja de Corinto é a mesma falta de amor que existe na ceia das igrejas evangélicas e católicas do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso Brasil. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos. E até a próxima.